Olá, turma, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre emendas de condutores elétricos. Toda instalação residencial, industrial, predial, são necessárias realizar emendas e conexões entre condutores elétricos. Hoje em dia, utiliza-se muito conectores prontos, conectores de torção, por pressão, mola. Mas o foco da aula hoje são as emendas tradicionais, as emendas utilizando diretamente os condutores. Atualmente, segundo a Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos envolvendo eletricidade, 60% dos problemas de instalação residencial, eles são de origem a problemas de mau contato, a problemas de emendas e conexões com péssima qualidade, executado de maneira incorreta. E a aula de hoje serve para a gente verificar as formas de fazer a execução da emenda de maneira correta, tá bom? Todas as emendas, lembrando, elas devem estar dentro das caixas de passagem. Eu não posso fazer uma emenda e jogar ela, passar ela e deixar ela dentro do eletroduto, que é um local que eu não tenho acesso para posteriormente fazer alguma manutenção, alguma inspeção e localizar um possível defeito. Ou seja, toda a emenda deve estar dentro de uma caixa de passagem aérea, uma caixa de passagem de uma tomada, de um interruptor, ali pode ter a emenda sem problema nenhum, tá ok? Nós temos vários modelos de emendas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer uma definição entre fio, cabo, o que é isso? Na disciplina de práticas de instalação, nós utilizamos tanto o fio quanto o cabo. O fio, ele é um condutor sólido, ele é um condutor único. Vamos decapar. Ele é constituído por apenas um filamento. Ele era muito utilizado no passado nas instalações residenciais. Se vocês prestarem atenção numa instalação mais antiga, tiverem acesso, desmontar algum interruptor ou tomada, vocês vão verificar que esses condutores eles eram os mais utilizados. Esse condutor ele é denominado classe 1. Ele possui uma rigidez mais acentuada. Algumas empresas atualmente utilizam o fio para instalação em painéis elétricos, pois ele tem a vantagem de não necessitar de conectores do tipo tubulares. Ou seja, o técnico ele só vai decapar a ponta do condutor e vai conectar direto num disjuntor, contator, num borne, não necessitando da colocação de um dispositivo a mais, um conector. E isso acaba poupando tempo, fica mais rápido a montagem do painel elétrico e também fica com um acabamento bom. Outra vantagem do fio é que no painel elétrico, dentro das canaletas, no momento que é feita uma curva de 90 graus, é posicionado o condutor ali dentro, ele permanece parado, diferente do cabo, que ele é mais flexível. Aqui eu tenho um exemplo de cabo, que é muito utilizado nas instalações residenciais atualmente. O cabo ele é composto por vários fios, vários filamentos. E essa divisão da seção transversal em vários filamentos proporciona uma maior flexibilidade e é mais fácil de trabalhar com esse tipo de condutor. É mais fácil de realizar as instalações, a passagem dos condutores por dentro dos eletrodutos. Esses condutores mais comuns, mais encontrados na prática, eles possuem uma isolação de PVC, plástico, cloreto de polivinila, e esse condutor, essa isolação desse condutor, melhor dizendo, suporta uma temperatura em regime de 70 graus.
Esse é o problema maior dos condutores elétricos. Não é a capacidade de conduzir determinado valor de corrente, mas sim, segundo o efeito Joule, é o aquecimento que esse condutor vai ter devido à passagem da corrente. Toda corrente elétrica, ao passar por um condutor metálico, um condutor elétrico, ele vai aquecer. E essa temperatura, se atingir os 70 graus ou mais em regime, começa a danificar a isolação. E essa isolação danificada é que vai causar os problemas principalmente de curto-circuito. Então já temos a nossa definição do fio, único um condutor, ele é mais rígido, e o cabo composto por vários fios. Nós vamos trabalhar com os dois. Nós vamos fazer emenda com fio e vamos fazer emenda com cabo. E também podemos fazer uma emenda de fio com cabo. Mas, professor, por que a gente vai utilizar o fio, já que ele é pouco utilizado? Ah, muito bem. Na nossa disciplina de práticas de instalação, uma das ideias, além de aprender a fazer as emendas, fazer as instalações elétricas, é desenvolver nos alunos, nas alunas, a habilidade manual, a habilidade em trabalhar com ferramentas. O manuseio de cabos, ele é simples, ele é mais fácil em comparação com o fio. O fio ele requer um pouco mais de habilidade, ele requer a utilização de um alicate para segurar os condutores, um alicate para fazer um acabamento. E justamente essa habilidade manual que nós queremos desenvolver nos estudantes de segundo ano. Combinado? Pois bem, as emendas mais comuns que nós temos nas instalações elétricas são as emendas de prolongamento, no qual eu vou aumentar o tamanho do condutor, a derivação, eu vou derivar, eu vou criar um novo caminho para a corrente elétrica seguir, e a emenda que a gente chama de caixa. A emenda de caixa nós devemos ter um certo cuidado, porque ela é uma emenda mecanicamente mais fraca. Todas essas emendas aqui, para recompor a área da seção transversal, do fio ou do cabo, nós temos que cuidar para dar uma quantidade de voltas adequado sobre cada cabo ou fio sobre o outro. Recomenda-se, a norma ela recomenda em torno de 6 voltas. Mas, professor, como chegar nesse número? 6 voltas para cada lado. Esse número ele é referente ao contato que essas 6 voltas vão proporcionar e assim vão restabelecer a área da seção transversal. Logo, esse cabo é de 1,5 milímetros quadrados. Eu preciso recompor esse 1,5, essa área da seção transversal. Essas 6 voltas elas são capazes de proporcionar como se ele tivesse original. E no momento que o técnico realiza apenas uma volta, ou faz aquela famosa emenda de gancho, simplesmente passa meia volta para cada lado, ali nós temos um ponto com uma impedância maior, com uma resistência maior para a passagem da corrente elétrica. E quando você tem uma corrente elétrica passando sobre uma resistência, você tem um aquecimento mais acentuado. Também vou aproveitar para mostrar aí para a turma o condutor classe 2, que ele é chamado de semirrígido. Esse condutor, ele é composto de vários fios. Aqui eu tenho 7 fios. E ele está entre o condutor rígido e entre o condutor flexível. Esse, por exemplo, é de alumínio. Mas a gente tem também de cobre, que são os materiais mais utilizados. Também podemos utilizar aí na nossa disciplina o cabo PP, que é o cabo multipolar. Ele é um cabo composto de mais vias. Esse tem 1, 2, 3, 4 vias. Muito utilizado na indústria, porque ele possui uma resistência mecânica maior, para utilização em eletrocalhas, por exemplo. Muito bem, vamos agora para as demonstrações das emendas, tá ok? Continue aí no vídeo.
Muito bem, pessoal. Olha só, agora nós vamos para a parte prática. Vamos demonstrar como são feitas as emendas, tá bom? Nós não somos youtubers, né? Não somos profissionais aí, e então a gente está fazendo a gravação da nossa disciplina da maneira que dá, né? Espero que isso possa ajudá-los de alguma maneira, os alunos que não tiveram um entendimento claro durante a nossa disciplina. Estamos aqui no cenário da sala 131, dos box, que ou vocês já fizeram ou vão fazer em breve, que simula as instalações residenciais, o quadro de distribuição, as caixas de passagem e tudo mais. Muito bem, vamos começar. Aqui nós temos um cavalete didático. Esse cavalete é para ser utilizado depois nas aulas de soldagem. Aqui vai ser amarrado o fio ou cabo para o aluno poder soldar de uma maneira mais ergonômica, uma maneira mais segura, evitando de queimar a mesa, de queimar a bancada. Então, eu já deixei ele aqui, porque ele vai ser a nossa medida para a gente poder realizar as emendas na aula de hoje e na próxima aula fazer a soldagem. Vamos começar com os fios. Para trabalhar em instalações elétricas, nós não podemos utilizar adornos pessoais. Então, para isso, eu vou retirar aqui a aliança, vou guardar aqui no lado. Nós também temos luvas aqui nessa sala de aula, para os alunos quando forem trabalhar com uma faca, com material cortante, mas por enquanto não vai ser necessário. Vamos começar trabalhando com o fio. Vamos cortar 2 pedaços por volta de 25 a 30 centímetros. Cortamos 2 pedaços aqui. E vamos realizar a remoção da isolação do condutor. A remoção da isolação, ela pode ser feita com alicate universal, com o alicate de corte, com a faca, com o alicate de bico meia cana, com a ferramenta que o aluno melhor se adaptar. Assim, vamos prosseguir fazendo a remoção da isolação. Segundo a bibliografia, nós devemos decapar 50 vezes o diâmetro do condutor para fazer uma emenda de prolongamento. Porém, é muito complexo pegar o paquímetro, medir o diâmetro, pegar uma calculadora, multiplicar. Então, para isso, o aluno ele vai desenvolver a habilidade visual de verificar quanto que ele precisa remover de isolação para prosseguir com a emenda de maneira correta. Qual é o objetivo? O objetivo é dar, no mínimo, 6 ou mais voltas. Ah, professor, deu 7, deu 8. Pode deixar, não tem problema. O problema é se você der 1, 2, 3, menos do que 6 voltas. Para esse condutor 1,5 milímetros, nós podemos remover aqui próximo a 4 dedos de comprimento, de largura. Pega o alicate, pressiona, gira aqui 90 graus e pressiona novamente, tá bom? Pode dar uma girada aqui, mas basta puxar que vai remover a isolação. Essa parte sempre gera bastante dificuldade com aqueles alunos que estão manuseando ferramentas pela primeira vez. Qual é a técnica? A parte que corta sempre para dentro, faz um sistema de alavanca e uma mão apoia na outra e faz a remoção da isolação. Não é força, é mais jeito de fazer a remoção. Mediu aqui os 4 dedos, apertou, girou e puxou. Pronto. Para fazer a emenda de prolongamento, nós vamos fazer uma cruz inicialmente. Podemos pegar com o auxílio aqui do alicate de bico, podemos segurar aqui no meio da cruz e vamos deixar um espaço em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros para cada lado, que ele vai receber as voltas.
Tá bom? Mas, professor, vamos começar trabalhando com fio? Sim, para desenvolver as habilidades manuais. Esse lado, ele vai ter que dar a volta sobre o outro fio. Então, vamos prosseguir dando as 6 voltas. Primeira volta, segunda, terceira, quarta, quinta e a última, sexta volta. Chegou aqui no final, ficou essa pontinha. O que nós vamos fazer com essa ponta? Vamos pegar aqui a ferramenta e vamos terminar de dar a última volta apertando essa ponta do fio. Porque com o dedo a chance de machucar a mão, perfurar, é grande. Feito isso, deu as 6 voltas, agora vai girar 90 graus o outro restante do condutor. Pode segurar com o auxílio da ferramenta e dar as voltas necessárias. 1, 2, 3, 4, 5 e a última volta nós temos que fazer apertando. Pronto, a nossa emenda de prolongamento com fio está concluída, 6 voltas para cada lado. Muito bem, agora vamos ver a nossa emenda utilizando o cabo. Vamos prosseguir da mesma maneira, cortar a quantidade necessária para depois poder prender no nosso cavalete educacional. Agora eu vou utilizar o alicate de corte, só para vocês verem que é possível. O cuidado na hora de remover a isolação, ele deve ser redobrado para que nenhum fiozinho desse aqui seja perdido. No caso do condutor rígido, se quebrar, se ele machucar, quando a gente for fazer a atividade da grade de emendas, quando chegar lá no final da grade, na última emenda, pode ser que alguma das emendas que foram machucadas anteriormente quebre. E é uma atividade que requer um pouco de cuidado nesse sentido, para não quebrar os condutores. E o cabo não vai quebrar todos os condutores de uma vez, mas vai perder 1, 2, 3 fios, e isso já diminui a boa conexão elétrica da emenda. Tá bom? A gente pode pegar e dar só uma volta aqui para os condutores ficarem mais agrupados. Não precisa dar muitas voltas, deixa assim, porque isso vai ajudar a ficar mais compacta a emenda. Faz de novo novamente a cruz, aqui um X, deixa ali 1 centímetro, 1,5 centímetros de cada lado para receber as voltas. O cabo não precisa de ferramenta para segurar, ele é mais maleável, é mais fácil de trabalhar. Então podemos prosseguir aqui com as 6 voltas. Vamos calcular aqui o espaço bom e dar as voltas. Primeira volta, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Acho que deu meia a mais, não tem problema. Fez um lado, repete o procedimento do outro lado, dando todas as voltas necessárias. Pronto. Chegou no final, diferente do fio, o cabo nós temos que dar um acabamento. Nós devemos dar um aperto mecânico para ficar mais firme essa emenda e para aumentar até a condutividade elétrica. Pego o alicate universal, seguro o condutor e torce ele apertando no sentido de aperto dos condutores. Se fizer no sentido contrário, vai soltar. Faz 1, 2 ou 3 vezes para um lado, faz 1, 2, 3 vezes para o outro. Pronto, a emenda ela já fica firme mecanicamente e não escapa mais. Se eu não fizer esse aperto, se eu puxar o condutor, se ele for puxado por algum motivo, a tendência dele é soltar. Tá bom? Próxima emenda é a nossa emenda de derivação. Para fazer a emenda de derivação, eu vou ter o meu condutor que eu vou chamar condutor principal e eu vou ter o meu condutor que vou chamar de ramal, que é a derivação que vai sair, vai ter a origem no meu condutor principal. Para isso, eu posso utilizar a faca
para poder fazer um corte aqui no meio deste condutor. Luva colocada. A mão que segura a faca, aqui na nossa disciplina, na nossa sala de trabalho, não precisa colocar a luva. Dificilmente vai conseguir cortar a mão que está segurando a faca, porque a lâmina é pequena. Essa faca aqui que nós utilizamos é uma faca para eletricistas, para eletrotécnica, para profissionais que trabalham com eletricidade. Ela tem uma isolação de até 1000 volts e ela tem uma empunhadura ergonômica, boa de trabalhar, trazendo a isolação, a segurança para o profissional da área elétrica. A outra mão que está segurando o condutor, essa sim tem chance de cortar durante as práticas de instalação. Por isso, vou colocar a luva. Nós vamos fazer um corte na circunferência do condutor. Nós vamos medir aqui a largura da faca e fazer um segundo corte. Esse espaço já é o suficiente para dar as 6 voltas necessárias da nossa derivação. Feito isso, basta fazer um corte unindo os dois realizados anteriormente. E agora, destacar. Vou tirar a luva aqui, não vou mais usar a faca. Posso pegar o alicate para me ajudar a destacar. Pronto. Fizemos um corte no nosso condutor principal. E agora a minha derivação, eu vou descascar aquela quantidade anteriormente já comentada. Vou posicionar um paralelo ao outro. Posso pegar aqui um alicate para me auxiliar. As ferramentas, de uma maneira geral, elas são para nos auxiliar, não podem nos atrapalhar. E vamos dar as voltas necessárias. Lembrando que são, no mínimo, 6 voltas, mas se der mais, não tem problema algum. Chegou no final, como estamos trabalhando com fio, fica difícil de fazer o arremate, vou utilizar o nosso alicate de bico para finalizar. Muito bem, está pronta a emenda de derivação. Aqui está o meu ramal e aqui na horizontal é o ramal, o meu condutor principal. Tá bom? Próxima vai ser a emenda de derivação, só que agora com cabo. Cortou, pode pegar a faca ou pode pegar o próprio alicate de corte e o universal, nesse caso, e afastar para a lateral um dos lados. Afasta um, afasta outro. Como o condutor é pequeno, aqui fica fácil de fazer esse procedimento. Vou pegar o meu condutor principal, vou abrir ele no meio, dividir aqui, criar uma fenda. Separei em 2 espaços. Isso aqui é opcional, mas dá um acabamento, uma qualidade maior para as nossas emendas. Vou pegar aqui o ramal, decapamos, vou dar uma volta só para unir os filamentos e vamos passar a nossa derivação no meio do condutor principal. Passou, fechou e agora sim eu vou proceder com as voltas. Okay? Lembrando que isso aqui é para dar um acabamento melhor, mas daqui a pouco nós estamos trabalhando com o braço para cima, numa posição desconfortável. Geralmente não é feito isso para realizar a emenda mais rápido. Mas sempre que possível, vamos prezar por fazer um serviço com uma qualidade melhor possível. Feito isso, o que nós vamos fazer? Alicate e dar as voltas necessárias, ao aperto da finalização. Muito bem. Agora a próxima emenda vai ser a emenda de caixa. A emenda de caixa, ela, como já foi comentado antes, ela é mais utilizada em fios. Em cabo, ela acaba ficando propensa a soltar.
Vamos pegar, descascar o condutor. Vamos posicionar um ao lado do outro. Posso segurar aqui com a ferramenta, fica opcional. Só sempre coloque os condutores para o lado central. Vou girar para ficar mais fácil para trabalhar com a outra mão. Caso sou canhoto, então seguro o alicate com a mão esquerda, para mim fica melhor de trabalhar. Cada um vai se adaptar, como vocês estão aí desenvolvendo essas habilidades manuais, vocês vão ver como segurar melhor a ferramenta, como pegar ela de uma maneira mais confortável. Vamos fazer um T, um Y, o T vai ficar muito aberto, vamos fazer um Y, e os dois condutores eles têm que girar simultaneamente e ficar na mesma posição. Girei, continua assim, girei, continua assim, para dar esse formato helicoidal, dando as voltas. Vamos ver se vai ficar legal aí no vídeo para vocês enxergarem. Por isso é muito importante o comentário, que ajuda nós a filmar melhor, a organizar melhor as videoaulas. Corta a pontinha o excesso e podemos dobrar no meio. Ele ficou nessa configuração aqui, vamos ver no vídeo se ficou bom. Ficou nessa configuração. E vamos dobrar ao meio a emenda e apertar. Pronto. Ela vai ficar menor, o comprimento menor. Mas isso não vai interferir na capacidade de condução. Está pronto a nossa emenda de caixa com fio. Eu vou mostrar aqui rapidamente se for fazer isso com cabo. É uma emenda muito utilizada na prática pelos eletricistas, mas ela não dá um bom acabamento. E a outra coisa é a questão da condução da corrente. Pegou, juntou os dois cabos e girou. Uma emenda tradicional. Aí. Pronto. Fez isso. A corrente elétrica ela vai circular nesse sentido, daqui para lá. Então ela vai passar a maior parte dela aqui por este ponto. Esse restante ele serve mais para segurar o cabo, mas ele não está contribuindo tanto com a com a condutividade do condutor. A corrente elétrica vai passar mais nessa região aqui e esse restante aqui não fica bom. E também tem esse problema aqui, vou puxar, vou aplicar um esforço mecânico. Claro que eu poderia apertar um pouco o alicate, mas mesmo assim basta puxar aqui facilmente e acaba soltando. Assim, a preferência é utilizar a emenda de prolongamento com cabo desta forma e evitar a emenda de caixa com os cabos. Tá bom? Agora, a última emenda antes de a gente ir para a parte da isolação é fazer a conexão entre um cabo e um fio. Peguei aqui um pedaço de cabo e vou pegar um pedaço de fio. Todos eles, vou mostrar aqui o nosso cavalete. Todos eles nós estamos cuidando para ficar nesse tamanho, para poder amarrar no cavalete e depois fazer a aula prática da soldagem, ferro de solda, o eletrodo com estanho e chumbo. Por isso que nós temos esse tamanho. Na prática não é utilizado, nas instalações mesmo não é utilizado esse cavalete. Ele é mais para fins didáticos. Isso eu comentei mais de uma vez, porque vários alunos acabam esquecendo de deixar esse tamanho e na próxima aula, aula subsequente, tem dificuldade de prender a emenda ali no dispositivo de madeira. Tá bom, tenho aqui o cabo, vamos descascar o cabo e vamos descascar o nosso fio. Um tamanho grande, tá? Acaba gastando um pouco mais de condutor. E aí, junta as voltas.
A primeira volta, ao invés de eu girar o fio, ele vai ficar parado. Quem vai girar é o cabo. Em vez de girar o cabo para frente, assim, a primeira volta ela vai ser para trás. Então eu vou ir para trás, vai ficar dessa forma. E essa parte aqui, ela vai voltar por baixo, aqui na parte, aqui onde eu estou tocando, vai voltar aqui e aí sim vai começar a dar as voltas para frente. Então, voltou por baixo e vai ficar uma espécie de um nó. Isso vai auxiliar na fixação. E aí com isso todas as voltas para frente normalmente até terminar o condutor. Pode dar bem mais do que 6 voltas, porque isso ajuda a fixar melhor. Pegou o nosso alicate, deu 2 voltas aqui para apertar, já de certa forma ó, já travou, mas mesmo assim se eu puxar bastante ele vai se movimentar. Para evitar isso, nós vamos cortar um pouco do nosso fio e vamos dobrar essa ponta aqui ao meio. Dobrar essa ponta ao meio aqui. Eu vou cortar esse excesso que ficou sobre a isolação. Pronto. A nossa emenda está pronta. Mas é a nossa emenda de condutor rígido com condutor flexível. E ela não solta mais. Ela fica uma emenda de boa qualidade. Podemos soldar também essa emenda, assim como todas as outras, para melhorar a condutividade elétrica, para aumentar a resistência mecânica, para evitar a oxidação. Porém, a emenda ela fica mais trabalhosa. Ela precisa de um tempo maior para fazer a execução dela e às vezes o profissional não tem esse tempo. Lembrando que a norma ela não permite fazer a soldagem da ponta do condutor, por exemplo, descasquei essa pontinha e essa ponta aqui do cabo está todo solto. Vou soldar para conectar no disjuntor, num borne, um contator. Isso a norma proíbe. Porque quando acontece um curto-circuito, uma sobrecarga, vai acontecer o derretimento desse estanho e ele vai soldar, ele vai colar lá no borne do dispositivo e vai impedir depois a remoção desse cabo. E vai perder o equipamento, vai deixar ele sem condições de uso. Combinado? Agora, a última parte e não menos importante, é a realização da isolação das emendas elétricas. Para isso, nós vamos utilizar a nossa fita isolante de PVC. A fita de PVC, ela é feita, as fitas que passam por um processo correto de fabricação, elas devem ser anti-chamas. Vamos cortar. Ela isola 750 volts, esse modelo aqui. Existe a fita de alta fusão, que é uma fita que pode ser utilizada lá de alta fusão em média tensão, uma fita de borracha, outro material. Mas vamos utilizar essa no primeiro momento. Cada volta vai isolar os 750 volts. Se eu der 2 voltas, não significa que eu vou aumentar lá para 1500 volts de isolação. Mas cada volta que eu der a mais, vai melhorar a resistência mecânica. Vai ser mais difícil machucar ali aquela região que está isolada e o condutor ficar exposto. Vamos começar com a emenda mais tranquila de fazer isolação, que é a nossa emenda de prolongamento. Aqui está ela. Nossa emenda de prolongamento. Nós vamos colar a fita isolante em cima da isolação original. Nós não vamos começar aplicando onde tem cobre. Coloca aqui, aperta e começa as voltas. Cada volta vai ficar 50% em cima da volta anterior e nós podemos colocar aqui um ângulo de 45 graus, conforme está no nosso polígrafo. Vou aproveitar aqui para abrir um parêntese, falar do nosso polígrafo. Todas essas informações e outras mais pertinentes que não dá tempo
de serem passadas durante a aula presencial ou da videoaula estão contidas no material, nas apresentações que estão no Class e no polígrafo que também está no Class disponibilizado. Para ter um melhor entendimento e aproveitamento da disciplina, deve-se fazer a leitura na íntegra do nosso material. Combinado, turma? Muito bem. Aí vamos começar dando as voltas. Importante, não soltar a fita isolante, não desenrolar ela e trabalhar com ela folgada. Por exemplo, assim, soltar e começar a dar as voltas com ela dessa maneira. Isso não vai deixar uma aplicação firme. Quanto mais firme, melhor. Vamos posicionando dessa forma aqui. Cada volta, 50% em cima da anterior e vamos até chegar no outro lado. Chegou em cima da isolação de PVC, continua, pelo menos mais um pouco. Fez a primeira camada, que na verdade são duas camadas, cada volta está 50% em cima da anterior, retornamos para o início. Professor, posso aplicar mais fita isolante? Pode, sem problema, só você vai ter um gasto maior com fita isolante, que não é um gasto tão significativo. Nós poderíamos ir uma terceira vez para frente, uma segunda vez para frente, ou seja, ir, voltar e novamente. Mas se eu cumprir esses requisitos anteriormente, já está de bom tamanho. Agora, chegou no final, nós vamos optar sempre por, de preferência, em cortar a fita isolante. Cortou, pronto, não arrebentar. No momento que a gente arrebenta ela, a fita isolante ela estica e ela começa a se soltar com o tempo. A não ser que você esteja numa situação ali em cima da escada, mal apoiado, uma situação mais desconfortável, aí tudo bem, é exceção da regra puxar e arrebentar a fita isolante. Mas sempre que possível, para ter uma qualidade melhor no serviço, fazer o corte. Pronto, apertou, não pode ficar presença bolhas de ar, não pode ficar entradas de ar aqui para entrar ar ou umidade, e isso vai provocar uma oxidação precoce no condutor de cobre. No nosso condutor flexível em derivação, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos juntar esses dois lados aqui e vamos começar aplicando a fita isolante a duas distâncias da largura. Uma distância, duas distâncias. Esse início vai ser simplesmente para segurar uma perna, a derivação no principal. Dou uma volta, duas voltas aqui para segurar e vamos começar o procedimento de isolação. Vai. Chegou até o outro lado e retorna, cuidando a questão da sobreposição, o aperto, proporcionando uma qualidade. Chega no final, dá uma volta, 100% de sobreposição e corta. Apertou, está finalizada a nossa isolação da emenda de derivação. Muito bem, espero que tenham gostado desta aula. Por mais que tenhamos as nossas limitações técnicas aqui de áudio, vídeo, mas ela foi feita pensando em vocês, em auxiliar no aprendizado. Se ficou alguma dúvida, vocês nos procuram, eu ou o professor, o segundo professor da disciplina, para tirar todas as dúvidas necessárias. Tá bom? Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.